A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós iremos estudar na Bíblia e, segundo a direção do Espírito Santo de Deus, aprender biblicamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pois o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 12, verso 22 a 37, ali ele exortou, ele advertiu os fariseus, porque os fariseus estavam cometendo esta falta. E o Senhor Jesus, ele diz que esse é um pecado imperdoável, pois todo pecado cometido contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem pecar, quem blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem nessa vida, nem na vida futura. Pois eu quero gravar também um segundo vídeo mostrando que há pecados contra o Espírito Santo que não são blasfêmia. Então esse será um segundo vídeo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Então nesse vídeo nós iremos entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro iremos abrir aqui a nossa Bíblia no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 24, verso 10 ao 16, e nós veremos aqui um caso de blasfêmia no Antigo Testamento. E aqui você observa do versículo 10 ao 16, que a palavra vai relatar que havia um filho de uma israelita que tinha um pai egípcio. E ele saiu pelo acampamento e encontrou com outro israelita, e ele blasfemou o nome santo, o nome de Deus, Yahvé, ou Javé, Jeová, como nós falamos. Então, eles pegaram este jovem e levaram a Moisés, e ali Moisés consultou a Deus o que deveria ser feito. Aqui no verso 10 diz assim: o filho de um israelita cujo pai era egípcio saiu da sua casa e, ao encontrar no meio dos israelitas no acampamento, contendeu com um homem que era israelita. Ora, o filho da israelita blasfemou o nome de Deus, e o amaldiçoou. Levaram-no então a Moisés. O nome da mãe era Salomite, filha de Dabre, da tribo de Dan. Puseram-no sob custódia para que se decidisse somente por ordem de Yahvé. Ou seja, então eles pegaram o jovem, colocaram ele sob custódia e Moisés foi consultar ao Senhor, o Deus de Israel. Então Deus ordenou a Moisés que todo o acampamento levasse esse jovem para fora e ali colocassem a mão sobre a cabeça dele e o apedrejassem. Irmãos, vejam que este é um pecado de pena máxima, um pecado gravíssimo. E nós precisamos entender que este não é um pecado qualquer, por acaso, que a pessoa fala sem pensar. Não é isso. Quando você lê aqui Números, no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 15, verso 30 e 31, veja o que vai dizer. Aquele, porém, que procede deliberadamente, quer seja nativo, quer seja estrangeiro, cometer ultraje contra Yahvé, tal indivíduo será exterminado do meio do seu povo. Desprezou a palavra de Yahvé e violou o seu mandamento. Este indivíduo deverá ser eliminado, pois a sua culpa está nele mesmo. Então veja, irmãos, que este é um pecado deliberado. O que é um pecado deliberado? É um pecado intencional, proposital, de forma voluntária. A pessoa sabe das consequências, ele sabe o que ele vai fazer, então ele faz de forma intencional, de forma proposital. Ele tem consciência do que ele está fazendo. Por isso aqui, Números capítulo 15, verso 30 e 31, está mostrando que a pessoa ultraja o nome de Yahvé, o nome de Deus, que aqui na minha Bíblia é Yahvé, que é o eu sou aquele que é. Então, ultrajar é difamar, é blasfemar, é ofender. Então, o blasfemar o nome de Deus é ultrajar, é você ofender.
de forma consciente, sabendo das consequências, sabendo da amplitude dessa condenação, a pessoa faz de forma deliberada, voluntária, proposital, sem colocar nenhum impedimento, a pessoa faz com plena consciência. Então aqui a palavra diz, essa pessoa deve ser eliminada. No Antigo Testamento, como você viu no caso do jovem, aqui em Levítico 24, verso 10 em diante, todo o acampamento levou para fora, colocou as mãos sobre a cabeça dele, num sentido de que eram testemunhas de que a culpa estava sobre aquele jovem, porque como você vê aqui no verso 31, de Números 15, 31, pois a sua culpa está nele mesmo. Então era um pecado que não havia expiação. Veja que todos os pecados aqui na Bíblia, no Antigo Testamento em específico, havia um sacrifício expiatório para a pessoa se redimir diante de Deus. Mas esse pecado não havia um sacrifício, não havia uma vítima expiatória. Então a pessoa cometia um suicídio espiritual, podemos dizer assim. Ele assumia a própria condenação. Então a pessoa era condenado ao fogo eterno, ao lago de fogo, eu posso dizer assim. Porque não havendo expiação pelo pecado, a pessoa estava eternamente condenado diante de Deus. Então esses são os casos que nós temos no Antigo Testamento. Então, entendendo esse aspecto do Antigo Testamento, é nesta mesma realidade que o Senhor Jesus fala. E aqui em Mateus capítulo 12, verso 22 a 37, ele diz assim, a passar do texto diz assim, então trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo. Ele o curou de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer, não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram, ele não expulsa demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesmo poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir o seu reinado? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Acompanhe a leitura, é importante ler todo o texto. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences se primeiro não o amarrar? Só então poderá roubar a sua casa. Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo, espalha. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta vida, nem na futura. Irmãos, observe, o Senhor Jesus aqui é colocado uma situação para ele, um jovem surdo e mudo. E o Senhor Jesus curou este jovem de tal maneira que ele podia falar, ouvir. Então toda a multidão fica admirada e começa a dizer, não será este o descendente de Davi? Porque o povo conhecia a promessa, a profecia que o Messias viria e seria descendente de Davi. Mas os fariseus, observe bem, os fariseus se enchendo de inveja diante daquele milagre incontestável. Veja bem, uma situação incontestável. E eles, por inveja, atribuíram um milagre a Satanás. Não, ele não faz isso pelo dedo de Deus. Ele faz por Satanás, por Beelzebul, príncipe dos demônios. Mas observe que o Senhor Jesus, conhecendo seus pensamentos e viu que eles se encheram de inveja, ele disse, como podem vocês dizer isso? Se eu expulso por Beelzebul, por quem expulso então os vossos filhos? Porque entre os judeus haviam também homens que expulsavam demônios.
Então Jesus traz essa realidade e diz, olha, ninguém pode entrar na casa de um homem forte sem primeiro amarrá-lo. Ele está mostrando aqui que ele inaugurou o reino de Deus e todo o poder de Satanás tinha sido quebrado, tinha sido desfeito. Porque agora é o reino de Deus. E todo o reino dividido está perto de ser destruído. Então, se Satanás expulsa a Satanás, o reino dele não pode subsistir. Não existe isso. Diabo não expulsa diabo. Se o diabo saiu, é porque foi expulso pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus. Então veja que é importante a gente entender aqui que houve aqui uma situação inegável. Um homem, um jovem surdo e mudo. Todo mundo sabia que ele era deficiente, visual e auditivo. Porém, o Senhor Jesus cura ele, toda a multidão se admira, crê no milagre, glorifica a Deus, mas os fariseus, por inveja, eles arrumam um jeitinho e dizem, não, ele não fez isso por Deus, mas sim por Satanás. Então, irmãos, falando aqui abertamente, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo citado aqui nesse texto é a pessoa presenciar algo incontestável e constatar que aquilo foi feito pelo Espírito de Deus e atribuir essa obra a Satanás. Porque este foi o caso aqui. Então o Senhor Jesus os adverte. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Se vocês não estão comigo, vocês estão contra mim. Agora fiquem sabendo de uma coisa, todo pecado e blasfêmia será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Veja que no Antigo Testamento, como nós vimos aqui, quem blasfemava o nome de Deus era o que? Era morto. Não tinha sacrifício pelo pecado daquela pessoa. E da mesma forma, uma pessoa que comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, mais uma vez ressaltando que é um pecado deliberado, ou seja, intencional, com plena consciência, sabendo, sendo testemunha ocular de um fato, e a pessoa, aquele fato incontestável, mesmo assim a pessoa insulta o Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Fique sabendo disso. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Que você vê no Antigo Testamento o nome santo, que até o terceiro mandamento dizia, não tomarás o santo nome do Senhor teu Deus em vão. Porque quem tomasse o nome em vão não era inocente, não era tido como inocente, recebia a justa retribuição, era a morte. Quem blasfemava e quem tomava o nome em vão era castigado. Então você observa que aqui Cristo está dizendo, a partir do verso 33, ou declarais que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou declarais que a árvore é má e o seu fruto é mau. É pelo fruto que conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Verso 36. Eu vos digo que de toda palavra ociosa, sem fundamento que os homens disserem, darão contas no dia do julgamento. Pois por tuas palavras será justificado e por tuas palavras condenado. Veja que aqui nesse texto, essas palavras ociosas que está relatando o verso 36 e 37, toda palavra ociosa, que são palavras sem fundamento, ou seja, são blasfêmias, são insultos, palavras difamatórias, que buscam denegrir a imagem, aqui no caso de Deus, de Cristo, Filho de Deus. Então os homens prestarão contas no dia do juízo. Serão justificados ou condenados pelas próprias palavras que disseram contra o Filho de Deus, contra o Espírito de Deus. Então, irmãos, nós precisamos ter temor de Deus no nosso coração e orar a Deus para que o Senhor nos conceda discernimento
para que nunca, nunca, jamais nós venhamos nem sequer passar perto de cometer este pecado, porque como você viu aqui, os fariseus, diante ali de um milagre incontestável, presenciaram o milagre e, por inveja, de forma proposital, buscaram diminuir a Cristo, aderindo àquela obra a Belzebu. Então você vê que o próprio Cristo os exorta, que este pecado é um pecado imperdoável, que consiste na blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, irmãos, esta é a palavra que Deus traz para nós hoje, que nós venhamos a caminhar na presença do Senhor com temor, com amor, com santidade, porque nós sabemos que um dia nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados pelo que nós fizemos neste corpo, seja para o bem ou para o mal. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe. Vejam os outros vídeos do canal, compartilhem, comentem, façam suas perguntas, eu estarei ajudando os irmãos nas dúvidas aí dos irmãos, e que Deus vos abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.